Ao longo da história, várias celebridades tiveram suas vidas interrompidas de maneiras inexplicáveis, deixando perguntas sem respostas, e alimentando teorias misteriosas. Afinal, o que realmente aconteceu com essas figuras notáveis? Neste vídeo, exploraremos alguns desses casos intrigantes, analisando os eventos, as circunstâncias, e as teorias que cercam suas mortes. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e é muito importante que você ative as notificações. E bora pro vídeo! Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi uma famosa atriz e ícone cultural americana, nascida em 1º de junho de 1926. Ela alcançou grande popularidade nas décadas de 1950 e 1960. Marilyn Monroe era conhecida por sua beleza, talento e personalidade icônica. A morte de Marilyn Monroe ocorreu em 5 de agosto de 1962, aos 36 anos, em sua casa, em Los Angeles. Oficialmente, sua morte foi declarada como uma overdose acidental de barbitúricos. A causa oficial de sua morte foi listada como suicídio. No entanto, a morte de Marilyn permanece cercada de mistérios, e gerou várias teorias e especulações. Algumas teorias sugerem que ela foi assassinada devido a seu envolvimento com pessoas poderosas, incluindo políticos e figuras da máfia. Essas teorias alegam que sua morte teria sido encoberta para proteger a reputação de indivíduos influentes. Outras teorias afirmam que Marilyn Monroe pode ter sido vítima de uma conspiração do governo, devido a seu suposto relacionamento com o presidente John Kennedy e seu irmão Robert Kennedy. Alega-se que ela teria informações comprometedoras, que poderiam prejudicar esses líderes políticos, resultando em sua morte. Além disso, surgiram especulações sobre a possibilidade de que a própria Marilyn Monroe tenha sido manipulada ou induzida a uma overdose, como parte de um plano para acabar com sua vida. Embora muitas dessas teorias tenham sido amplamente discutidas e investigadas ao longo dos anos, nenhuma delas foi comprovada de forma conclusiva. A morte de Marilyn Monroe continua sendo objeto de debate e intriga, deixando um legado de mistério em torno de sua partida prematura. Brandon Lee. Brandon Lee foi um ator e artista marcial americano, nascido em 1º de fevereiro de 1965. Ele era filho do lendário artista marcial, Bruce Lee. Brandon Lee seguiu os passos de seu pai e se tornou conhecido por seus papéis em alguns filmes. A morte de Brandon Lee ocorreu em 31 de março de 1993, durante as filmagens do filme O Corvo. Durante uma cena em que seu personagem é baleado, a arma usada deveria conter balas de festim. Mas em vez disso, o ator foi baleado com um projétil calibre 44. As balas de festim são essencialmente balas reais modificadas, que possuem pólvora, mas não têm o projétil, que é uma ponta perfurante. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, e faleceu. A morte de Brandon Lee gerou várias teorias e especulações. Uma das teorias afirma que sua morte foi resultado de uma maldição que assombrava a família Lee, uma vez que seu pai, Bruce Lee, também morreu de forma prematura e trágica. Outra teoria sugere que a morte de Brandon Lee foi resultado de uma conspiração ou sabotagem intencional. Algumas pessoas alegam que o incidente foi planejado por indivíduos com motivações obscuras, como vingança ou intimidação. Após o incidente,
Medidas de segurança no set de filmagem foram aprimoradas, e regulamentos mais rígidos foram implementados, para evitar acidentes semelhantes no futuro. A morte prematura de Brandon Lee deixou um legado triste, interrompendo uma carreira promissora. Sua contribuição para o cinema, e sua presença carismática, continuam sendo lembradas pelos fãs e admiradores, até os dias de hoje. Tupac Shakur. Tupac Shakur, também conhecido como Tupac, foi um rapper, ator e ativista americano, nascido em 16 de junho de 1971. Ele é amplamente considerado um dos artistas mais influentes e icônicos da história do hip-hop. Tupac lançou vários álbuns de sucesso, e suas letras abordavam questões sociais, raciais e políticas. Tupac foi baleado em um tiroteio em Las Vegas, no dia 7 de setembro de 1996, e veio a falecer 6 dias depois, no dia 13 de setembro. Ele tinha 25 anos. Ele foi atingido por 4 tiros, enquanto estava em um carro, e morreu devido aos ferimentos. A morte de Tupac Shakur gerou muitas teorias e especulações ao longo dos anos. Uma das teorias mais conhecidas é a de que ele ainda está vivo, e forjou sua própria morte para escapar da fama, problemas e ameaças à sua vida. Essa teoria é alimentada por supostos avistamentos e rumores de que ele estaria vivendo em algum lugar desconhecido. Outras teorias sugerem que Tupac foi assassinado como resultado de rivalidades no mundo do rap. Há especulações de que sua morte estaria relacionada a disputas entre gangues rivais, envolvimento de pessoas influentes na indústria musical, ou até mesmo ações de agências governamentais. As investigações oficiais apontam para um tiroteio decorrente de uma briga entre gangues, em Las Vegas, como a causa da morte de Tupac Shakur. A morte trágica de Tupac Shakur deixou um legado duradouro em sua música, e no mundo da cultura hip-hop, e sua influência e impacto continuam sendo sentidos até os dias de hoje. Heath Ledger. Heath Ledger foi um talentoso ator australiano, nascido em 4 de abril de 1979. Ele ficou conhecido por sua atuação no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ledger foi aclamado pela crítica e recebeu vários prêmios, incluindo um Oscar póstumo, por sua interpretação icônica do Coringa. A morte de Heath Ledger ocorreu em 22 de janeiro de 2008, aos 28 anos, em Nova York. Ele foi encontrado morto em seu apartamento. A causa oficial de sua morte foi uma intoxicação acidental, por abuso de medicamentos. Após sua morte, surgiram algumas teorias e especulações sobre as circunstâncias de seu falecimento. Uma teoria sugere que Ledger se entregou excessivamente a seu papel como Coringa, levando-o a um estado mental instável. E por conta disso, Ledger teria tirado sua própria vida intencionalmente. No entanto, não há provas substanciais para apoiar essa teoria, e as investigações oficiais concluíram que sua morte foi um acidente, causado por uma combinação trágica e fatal de medicamentos. Apesar das teorias e especulações em torno de sua morte, o legado de Heath Ledger, como um talentoso e versátil ator, continua sendo lembrado. Sua interpretação do Coringa é considerada uma das melhores na história do cinema, e ele deixou um impacto duradouro na indústria cinematográfica. Michael Jackson. Michael Jackson foi um dos artistas mais icônicos e influentes da história da música. Ele nasceu em 29 de agosto de 1958, nos Estados Unidos,
e se tornou conhecido como o Rei do Pop. Suas performances cativantes e inovações na dança deixaram uma marca permanente na indústria musical. A morte de Michael Jackson ocorreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, em Los Angeles. Ele foi encontrado inconsciente em sua casa e foi levado às pressas para o hospital, onde foi declarado morto. A causa oficial de sua morte foi uma intoxicação aguda de propofol e benzodiazepínicos, administrados pelo seu médico pessoal, para ajudar no sono. A morte de Michael Jackson gerou muitas teorias e especulações ao longo dos anos. Uma das teorias sugere que ele foi assassinado como resultado de uma conspiração. Essa teoria afirma que sua morte foi planejada por pessoas que se beneficiariam financeiramente de sua morte, ou que estavam envolvidas em disputas contratuais com ele. Outras teorias afirmam que Michael Jackson forjou sua própria morte, para escapar das pressões da fama e dos problemas que enfrentava na época. Alega-se que ele estaria vivendo em segredo, em algum lugar do mundo. As investigações oficiais e o julgamento de seu médico pessoal resultaram na condenação por homicídio culposo, devido à administração irresponsável de medicamentos, que levaram à sua morte. Apesar das teorias e especulações em torno de sua morte, o legado de Michael Jackson como um dos maiores artistas da história da música continua a influenciar e inspirar gerações de artistas e fãs ao redor do mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!